Cancelou? Oi. Nenhum problema. Se eu falar alguma besteira aí, é bom que grave e depois fica sabendo que eu falei besteira. Tô de bola. Legal, legal. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Tá bem ruim isso já, né? Nossa, tá fazendo uma falta muito, muito, muito grande. Realmente, né? Muito estranho. Eu conversei sobre isso com a minha família hoje. Que a gente sempre tinha um culto, normalmente às quintas-feiras, onde as famílias iam, aí os primogênitos pintavam a porta com tinta vermelha, sabe? A gente fazia uma refeição junto e isso marcou, assim, desde a minha infância. É muito estranho não ter isso agora. Bacana. É, exato. Muito. Show. Fala, galera. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Opa, Boa boa tarde. tarde. Vê se tá aparecendo Boa minha cara tarde. aqui. Não tá aparecendo. Peraí, deixa eu postar minha cara aqui. Agora vai aparecer minha cara. Olha só que cara bonita a minha. Bem, galera, que bom estar com vocês aqui. Eu tava aqui comendo uma maçã e ouvindo vocês conversarem. E alguém comentou sobre um costume que tinha na igreja de ir pintar e tal. Mano, bem massa isso aí. Didático, simbólico, bem legal. E é zoado, né, cara? A gente não tá podendo fazer essas coisas, né? Tá junto e tal. Pra mim, pelo menos, uma coisa que sempre aconteceu na igreja quando eu era moleque, meu pai é pastor também, né? Presbiteriano. E uma das coisas que a gente sempre fez na igreja era o culto da manhã, né? O culto da ressurreição. Normalmente era de madrugada, tipo, era bem cedo. Madrugada, assim, uma criança era madrugada, né? 7 da manhã, 6 da manhã. Hoje pra mim é rotina, eu acordo todo dia nesse horário. Mas quando eu era moleque, não, né? E isso era muito simbólico, muito significativo, sabe? Para nós. E não poder ter essas coisas realmente é doloroso. Então, assim, antes da gente começar a falar qualquer coisa agora, eu quero propor que a gente faça uma oração, tá? Uma oração mesmo. Pedir para o Senhor abençoar a nossa vida hoje. Agradecer a Deus por Jesus e pedir para Deus. Ele já está fazendo, eu sei, porque Deus sempre
tá agindo, etc. Mas pedir para Deus colocar a mão nesse rolê todo, abençoar aqueles que estão doentes, os médicos que estão trabalhando, as enfermeiras, policiais, socorristas e todos os outros. Beleza? Vamos lá, vamos fazer uma oração? Se puder, então, fechar seus olhos aí. Se tiver alguém na sua família que está precisando de oração também, lembra dele aí, fala com Deus sobre ele. A minha família, a família da minha esposa, na verdade, teve 3 perdas muito significativas em um espaço de 2 semanas. Morreu um tio da minha esposa, a mulher dele e o filho dele, os 3 de Covid. E morreram, diferença de 2, 3 dias um para o outro, assim, sabe? Então foi pesado. Então vamos orar para Deus inundar a gente com vida e abençoar tudo isso aí. Vamos lá? Senhor, cuida da gente, a gente está pedindo. A gente agradece, Senhor, porque a gente sabe que o Senhor já está agindo, já está aqui, está fazendo algo por nós, conosco, em nós. Pedimos mais uma vez que o Senhor haja no nosso meio e nos ajude. Agora a entender a tua vontade e descansar no teu amor, no teu consolo, no teu carinho. Sim. Tu és bom, tu és um bom pai, a gente crê nisso. Nos chamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Show de bola, galera. Pessoal, eu vou compartilhar uma tela para vocês e aí vocês me digam se tá tudo certo, se tá aparecendo para aí para vocês, tudo bonitinho. Apareceu? Apareceu. Que lindo, que maravilha, que legal. Sim. Tá, foca nessa tela aí, eu vou falar sobre algumas coisas, eu vou usar a tela como ferramenta, mas eu vou conversar com vocês também. Eu fui criado numa igreja evangélica presbiteriana, então eu acho que a gente às vezes é bombardeado demais de conhecimento e às vezes é pouco... Aquilo que a gente aprende é pouco prático. Então eu quero ser mais prático do que falar. Mas eu vou falar, porque meu trabalho é falar, eu sou pastor, eu falo, né? Mas eu quero ajudar a gente a pensar um pouco na prática também. Antes de tudo, deixa eu só me apresentar. Alguns me conhecem, outros não. Cara, meu nome é Lucas Cancela de Paula. É isso mesmo. Lucas Cancela. Minha mãe, ela não mediu esforços em me colocar esse nome absurdo, né? Cancela. É um sobrenome estranho que virou um apelido. A galera da Igreja Central de Americana me conhece há uma pá de tempo, assim, porque eu era colega, amigo de pessoas que trabalharam na Igreja Americana, em volta do ano de 2014, 15, 16, por ali. E aí eu acabei indo uma vez ou outra, preguei uma vez ou outra, eu já preguei em acampamentos, então a gente se conhece de longe um pouco. Recentemente eu me mudei para Santa Bárbara do Oeste, moro aqui agora, e estou ajudando, cooperando, não estou pastoreando efetivamente, estou ajudando a Igreja Presbiteriana Movimento, do pastor Neto, aí em Americana. Cara, eu tenho 27 anos de idade, sou um cara que nem sempre fui crente, mesmo sendo filho de pastor. Por muito tempo da minha vida eu odiei a igreja e odiei o cristianismo, até que um dia eu tive um encontro com Jesus e me tornei um discípulo dele. Eu sou formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, estudo letras, faço faculdade de letras hoje em dia, sou professor de grego, dou aula de grego, de reforço, já dei aula em seminários batistas, seminário presbiteriano, batista ali de Balneário Camboriú, aulas na área de teologia bíblica, de introdução ao Novo Testamento e grego, etc. Tem um rolezinho de textos e podcasts aí que eu estou fazendo junto com um outro amigo meu que é pastor também, o Daniel Calmon. Se você quiser procurar aí, depois você procura, chama Mais Que Acordes, no Instagram você acha, e nas melhores plataformas de streaming de áudio, você encontra a gente aí, tá bom? Nosso podcast sai toda segunda-feira um episódio novo. Enfim, falei tudo que eu queria. Eu também tenho umas músicas gravadas, umas coisinhas meio nada a ver, que eu gravei e compus. Se quiser ouvir também, tem no Spotify, tem no YouTube, procura lá, Lucas Cancela, que você encontra. Mas tudo isso é supérfluo, o importante agora é o que a gente vai falar agora. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o Novo Testamento hoje. E depois eu vou desembocar, eu acho que na coisa mais importante do dia de hoje. Mas calma aí que vamos chegar lá. Você e eu temos a Bíblia, certo? Certo? Você tem a Bíblia aí? Não tem? Tem, exatamente. Você deve ter na sua casa mais de uma Bíblia, deve ter no seu celular. Tomara que você tenha a Bíblia no seu celular também, porque se você não tem a Bíblia no seu celular, você pode jogar fora essa porcaria, porque se você tem tudo, mas não tem a Bíblia, eu acho que não vale muito a pena ter um celular. Tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia mais de uma versão até no celular, mas a gente sabe muito pouco, às vezes, de Bíblia.
A gente sabe muito de teologia presbiteriana, bonita, e calvinismo, e coisa arada. A gente sabe muita coisa sobre muita coisa e muito pouco sobre o que a Bíblia é, o que ela realmente significa, como entender algumas coisas. E para mim, o mais importante é fazer com que a gente entenda a Bíblia. É muito mais do que entender conceitos abstratos sobre o que é aquilo ou isso, é entender a Bíblia mesmo, saber usar ela, saber sacar o que está acontecendo e tudo mais. Você sabe que a Bíblia tem alguns livros que formam ela, e ela é dividida em duas partes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E talvez tu não entendas muito bem o que cada coisa significa. E para explicar melhor, a gente só seria legal dividir o seguinte: o Antigo Testamento, na verdade, teria mais a ver com a aliança que Deus tinha com o povo de Israel e tudo que girava em torno dessa aliança. Então, o Antigo Testamento tem tudo que a gente precisa saber sobre como que Deus lidou e como que Deus trabalhou a aliança dele com o povo de Israel. Esta aliança é muito importante porque a partir dessa aliança, e a palavra aliança tem a ver com um contrato mesmo, com um pacto, com um acordo, né? Essa aliança que Deus faz com Israel é uma aliança que permeia toda a história bíblica e desaba em Jesus, para então vir o Novo Testamento, que é essa nova aliança, entendeu? A nova aliança que Jesus mesmo disse, quando ele estava lá na última ceia, que ele levantou o cálice lá, ele fala, esse é o sangue da nova aliança. Perceba, Jesus ele abre para nós um pacto novo entre nós e Deus, que não é baseado necessariamente nas mesmas coisas que era o pacto antigo. Na verdade verdadeira, seria bem redundante, o novo pacto, essa nova aliança que Deus faz com a gente, é uma extensão do antigo melhorado, ou não melhorado, aprimorado, amplificado. Em Jesus as coisas ficam mais claras e mais pessoais para a gente. Então, eu quero gastar um tempo falando de Novo Testamento com vocês hoje, porque é a partir do Novo Testamento que a gente entende um pouco quem Jesus é. E aí, eu quero focar no livro de Marcos com vocês, para a gente poder terminar a nossa aula com um ensinamentozinho bem legal, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de história, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho do livro, eu desago em Jesus e no que aquilo significa para a gente, tá bom? Vamos lá? Primeiro, o Novo Testamento, basicamente, é um novo pacto. É como se fosse um acordo, um testamento mesmo, sabe aquela coisa, tipo assim, meu pai morreu, deixou um testamento, meu avô, meu tio, avô, testamento, está registrado as coisas e tudo mais. Então, o Novo Testamento é mais ou menos isso. E só é válido quando o cara que fez morre. Por isso que o Novo Testamento, ele só começa a existir a partir de Jesus Cristo morto e ressurreto. Então, a ressurreição de Jesus hoje, na Páscoa, muito mais do que uma data, ela é um marco central de várias coisas. Inclusive, é o marco central do Novo Testamento para a gente. É a partir da morte de Jesus que se abre essa nova aliança e esse Novo Testamento. Tanto é que todos os livros do Novo Testamento, todos os 27 livros que estão no Novo Testamento, foram escritos posteriormente à morte de Jesus. Dá para entender, pessoal? Porque é depois da morte de Jesus que a gente entra essa nova existência com o próprio Deus, esse novo relacionamento com Deus. Legal? O Novo Testamento, ele abrange um período histórico. Rapidão para vocês verem. Talvez vocês saibam disso, talvez não. Mas eu vou falar um pouco disso bem rápido para entrar no que eu quero. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Isso é legal de pensar, galera. Olha que loucura, né? A galera vivia num mundo na época onde a língua grega era a língua mais dominante. É tipo hoje em dia, por exemplo, você está me ouvindo aqui, você deve estar na faculdade ou está na escola ainda. Saber falar inglês abre muita porta, correto? Eu, por exemplo, sofro muito porque eu não sou muito bom no inglês. Eu leio inglês, eu leio um pouco de inglês, mas falo muito pouco de inglês. E isso para mim me dificulta, porque tem muita coisa boa em inglês que eu podia estar falando, ouvindo, percebendo e aprendendo. Então, perceba, o primeiro passo aqui de pensar é que o inglês hoje em dia é uma língua que está tão na nossa cultura que nem que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, acaba que sabe um pouco de inglês. Se eu for para a China e não souber falar mandarim, eu posso falar inglês lá e as pessoas vão entender. Olha que legal, porque a galera de lá costuma saber inglês. E isso em outros lugares do mundo também, tá ligado?
Lá no mundo de Jesus era a mesma coisa com o grego. O grego é essa língua que ela abrangia todo esse espaço, toda essa loucura assim, né, do mundo na época. Então, qualquer lugar do mundo conhecido da época que você fosse, daria para saber mais ou menos conversar com as pessoas usando o grego. Se eu fosse em Roma, mesmo não falando latim, falando grego, eu poderia me comunicar bem. Se eu fosse em Jerusalém no tempo de Jesus, mesmo que eu não soubesse falar o aramaico, eu me comunicaria bem, porque eu estaria falando grego. Então, escrever em grego foi uma estratégia da galera. Os apóstolos, a galera que escreveu a Bíblia, eles não escreveram em grego porque era bonito só, era uma língua legal. Nossa, que língua bonita, vou escrever nessa língua aqui, que ela é bem legal. Não, escreveram em grego porque grego era uma língua que tinha uma amplitude muito boa. Então, desde o começo, Deus sempre foi um cara que se preocupou em fazer com que as pessoas entendessem e recebessem a palavra. Tanto é que ele instrui, ele deixa a galera escrever em grego, para que aquilo chegasse o mais longe possível, abrangesse mais pessoas possível. Isso é muito legal de pensar nisso, né? E ele foi escrito por volta do ano 45 até o ano 95. Então presta atenção para você ver. Em pelo menos quase 100 anos, a gente escreveu todo o Novo Testamento, certo? Dá uns 30, uns 50 anos mais ou menos ali, né? A gente tem aí todo o Novo Testamento sendo escrito, certo? Alguns evangelhos, as cartas de Paulo, outros evangelhos, as cartas gerais, e, por fim, o evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, e o livro de Apocalipse, que foi também o último livro a ser escrito. O evangelho de João foi escrito por volta do ano 95, e o Apocalipse também por volta do ano 95, ali, lá pro final do primeiro século, tá ligado? É bem no fim do rolê, tá bom? Vamos continuar? Vamos entender um pouco o cenário, então, de como isso foi escrito. Você tem a Bíblia na mão, você já conhece a história do povo de Israel, conhece a história de Davi, conhece a história da Babilônia, de Daniel, mas talvez não saiba muito bem como essas histórias se conectam. E tem tudo a ver. Vamos traçar aqui uma linha cronológica. Olhando para esse mapa, dá para ver, por exemplo, onde mais ou menos a história da Bíblia se perpassa. Então, ó, se a gente fizer aqui, por exemplo, e der uma olhada, aqui, por exemplo, está Jerusalém. Aqui o Egito. Então, todo esse lugar aqui é o lugar onde o povo de Israel trabalhou, viveu, foi escravo. Abraão viveu muito por aqui nessa região, Isaac, Jacó. Aí depois ficaram presos no Egito, lembram? Vieram para a região de Jerusalém, ficaram por aqui. O reino de Israel foi por aqui, Davi, Salomão. E aí nós temos outros lugares, por exemplo, região da Pérsia, da Ásia Menor, que são regiões importantes porque são regiões que interferem muito na região de Israel, aonde o povo de Israel vivia, onde Jesus viveu. Então, todo esse ambiente aqui geográfico é importante para entender a Bíblia. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos traçar uma linha cronológica para a gente entender melhor isso. Olha só. Uma linha, correto? E no fim dessa linha eu tenho a cruz. Porque no fim da linha eu tenho Jesus. Jesus é o centro da história. Então, tudo vai para ele, tudo volta para ele. Vamos olhar Jesus como final. A gente tem no começo, logo depois de Israel como reino, depois de Davi, depois de Salomão, tudo aquilo bonitinho, depois do reino de Israel, nós temos a Babilônia. A Babilônia era um império de uma região ali para cima, onde eu mostrei para cima ali, que dominou Israel e tirou a galera de lá e espalhou a galera um pouco pelas regiões. Nessa história, é na Babilônia que nós temos a história de Daniel, por exemplo. Certo? Isso aconteceu por volta do ano 500 a.C. de Jesus. Isso é importante para entender. Depois nós temos a Pérsia, que domina a Babilônia. Daniel também participa um pouco dessa história, certo? Daniel também participa um pouco dessa história. Quem participa da história da Pérsia também é Esdras, por exemplo, também Neemias, tá ligado? Porque é nessa época em que a Pérsia domina a Babilônia, então também domina Israel, correto? Porque Israel era dominado pela Babilônia. Nesta época que o povo de Israel volta para Jerusalém e pode tentar reconstruir o templo. Aí eu tenho, por exemplo, alguns profetas, como Ageu, eu tenho profetas Obadias, profetas que estão nesse contexto histórico, tá bom? Vivendo esse contexto, tá bom? Depois nós temos esse período pós-exílico, que é o quê? Depois que eles voltam para Jerusalém, eles têm que se reconstruir e caminhar, tentar remontar toda uma sociedade que foi destruída pela Babilônia, depois pela Pérsia e etc. Depois disso, nós temos os gregos. Olha só que loucura. O Império Grego, se você lembra da aula de escola, na aula de história da sua escola, você vai lembrar que Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores do mundo. Ele era um cara
que não era bem grego, mas assumiu a postura de helênico, de grego, e cria um império grego-macedônio, que domina uma região enorme ali, entre o Egito, entre a região de Jerusalém, e ele domina aquilo que era a Pérsia, aquilo que era a Babilônia. Então, os gregos também dominaram Israel, entendeu? É daí que a língua grega fica forte entre o meio ali de Jesus, etc. Então, aquilo que parecia ser liberdade começou a ficar mais caótico. Depois do Império Grego, nós temos a disputa de poder entre os Ptolomaicos e os Seleucidas. Quem são esses caras? Seleucida e Ptolomeu eram dois generais de gregos que, depois que o Império Grego cai, começam a disputar para ver quem ia mandar em Israel. E essa disputa matou gente pra caramba. Depois nós temos o período Macabeu, que é o quê? É um período onde Israel falou assim, eu tô cansado de apanhar dos vocês estão muito babaca, estão batendo demais na gente, vamos dominar essa coisa toda aqui, vamos arrebentar com tudo. Os Macabeus eram os judeus que fizeram uma revolta e dominaram Israel de volta. Só que, infelizmente, eles não tiveram força suficiente para aguentar o poder dos outros e acabaram cedendo a Roma. Roma aparece na história aqui, Roma domina tudo, arrebenta com Macabeus, arrebenta com Israel de novo, destrói tudo. E quando Roma aparece, nós vemos começando a aparecer o mundo, a característica desse mundo, como é o mundo de Jesus. O mundo de Jesus não é tão igual ao mundo de Davi, por exemplo. É o mesmo povo, a mesma religião, mas o mundo em si, a cultura não é a mesma. Muito pouco, porque, percebe, olha quanta coisa ruim aconteceu em Israel, de Davi até Jesus. Então o mundo não é o mesmo mesmo. É igual o mundo do meu avô e o mundo hoje, não é o mesmo. Olha quanta coisa ruim aconteceu de lá para cá, coisa boa também, mas quanta coisa foi mudando para mudar o mundo. Isso é importante porque quando Jesus aparece na história, a coisa não é mais como era antigamente. Nós temos um novo contexto acontecendo. Aqui que está o contexto. Para falar desse contexto, eu vou falar um pouco da religião de Israel. Coisas que marcaram a religião de Israel. Primeiro, eles perderam o templo. Você lembra que lá na Babilônia, quando Israel veio, a galera dominou tudo e arrebentou com o templo? Quem lembra dessa história aí? Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, ele arrebentou, destruiu, roubou tudo que tinha no templo e levou tudo embora. Certo, isso mesmo. Quando Israel perde o templo, Israel precisa se reinventar. Porque assim, toda a religião de Israel era baseada no quê? Adorar a Deus no templo. Sacrificar no templo. Sacrifícios que faziam perdão de pecado, tudo mais, que você talvez deve saber. Se você não sabe, depois eu te explico outra hora, me chama no WhatsApp que eu te explico melhor. Toda essa história, toda essa religião era baseada nisso. Quando eu tiro o templo de Israel, eu desmorono a religião. Como eu vou adorar a Deus sem sacrificar a Ele, sem estar no templo, sem guardar as festas no templo e tudo mais que Israel fazia sempre? Israel era um povo muito festeiro, muito festivo. Gostava de festa demais. Nossa, era tudo festa. Tudo para eles era festa. E a Páscoa, inclusive, era uma festa que durava dias e dias e dias. No templo, adorando a Deus, sacrificando. Como que eu vou fazer isso sem o templo? Aí Israel se reinventa. Se reinventa como? Eles criam as sinagogas. As sinagogas que você vê lá em Jesus foi na sinagoga pregar, que Paulo foi na sinagoga pregar, isso não está em nenhum lugar do Velho Testamento. Você não acha isso lá em Moisés, você não acha isso lá em Davi. Isso aparece no período pós-exílico, em que Israel precisa se reinventar e começar a adorar a Deus mesmo sem o templo. As sinagogas eram o quê? Eram lugares onde eles se reuniam para ler a Bíblia, orar e cantar a Deus. Viu como que sinagoga parece muito com a igreja? Eles se reuniam no lugar, alguns em pé, alguns sentados. Um cara lia um pedaço da Bíblia, esse cara explicava esse pedaço do Velho Testamento e eles oravam e cantavam. É ou não é a igreja hoje em dia? É a mesma coisa, né? Tanto é que a igreja cristã, ela nasce da sinagoga ali. E ela absorve um pouco da sinagoga, e por isso que o nosso jeito de adorar a Deus é muito igual. É isso que eu estou falando de sinagoga. Mas beleza, depois da sinagoga, nós temos o segundo templo, que eu citei, Neemias e Esdras. Esses caras que estão ali reconstruindo a cidade e reconstruindo o templo. Com a reconstrução do templo, algumas coisas são ressignificadas, e eles podem voltar a adorar a Deus no templo.
com sacrifícios, etc. Só que as coisas não eram mais como antigamente, porque o templo agora está em paralelo com a sinagoga. Eles reconstruíram o templo, mas também levaram as sinagogas para Israel. Não é à toa que no tempo de Jesus nós temos templo e sinagoga. Temos dois. Então, no tempo de Jesus, as coisas não eram exatamente como eram Davi, Moisés, etc. Isso é claro, não tem como ser, mudou muito. Era um tempo de Jesus é nesse tempo também que aparece um pouco do Sinédrio. Alguns dizem que o Sinédrio, aquilo que matou, aquele grupo de judeus que se reuniu para condenar Jesus, lembra dessa história? O Sinédrio era um grupo de pessoas que eram os maiores líderes do povo de Israel, teólogos, né, estudiosos da Bíblia, sacerdotes, essa galera que estavam reunidos para decidir as coisas de Israel, tanto na lei mesmo civil, para matar, como religiosamente. Lembra, gente, que Israel vivia mais por uma teocracia do que por uma democracia, muito mais por teocracia. Teocracia não é que religião e Estado são uma coisa só, é que a religião é o Estado, é diferente. Entendeu? Quando a gente fala da Idade Média, a gente fala que a religião e o Estado é uma coisa só, né? E aí a reforma protestante foi uma das coisas que mais ajudou para separar a religião do Estado, né? A gente fala muito disso. Só que em Israel não é que religião e Estado estavam juntos, era que a religião é o Estado. Então tudo gerava em torno da religião. Tanto é que Jesus foi morto, condenado como bandido por causa de algo religioso. Isso é interessante de pensar, né? Como que essas coisas acontecem. Alguns dizem que a ideia do Sinédrio apareceu lá em Números pela primeira vez. Alguns dizem. Eu acho que não é tanto. Mas realmente ali em Números, se você quiser abrir na sua Bíblia e dar uma olhadinha, você pode abrir e ver depois. Lá em Números, nós temos sim esse conselho de judeus que se reunia para discutir, para decidir as coisas. Então, talvez ali seja a matriz do que era o Sinédrio. Falando um pouco mais de religião, nós temos que falar um pouquinho sobre os grupos religiosos do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, nós tínhamos vários grupos religiosos, vários grupos de pessoas que se reuniam, que tinham opiniões, mesmo dentro da mesma religião, que é o judaísmo, a religião, ainda assim eram grupos específicos com ideias diferentes. Vamos ver um pouquinho, olha só para você ver. Primeiro grupo que são os fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que não tinham status, não tinham dinheiro, não eram nobres, não eram sacerdotes, eram pessoas comuns, mas que estudavam demais. E que, porque estudavam, e alguns até eram compradores, vendedores, tinham até um certo capital financeiro. Então, esses caras, por não ter tanto prestígio moral, assim, moral, assim, legal, né? Não são nem nobres, nem são sacerdotes, né? Eles eram pessoas comuns. Por causa disso, eles acabavam sendo pessoas muito radicais, que queriam seguir a lei de Israel, a Bíblia, ao pé da letra, absurdamente. A gente chama esse tipo de gente de fundamentalista. São pessoas que pegam a regra e trazem ela radicalmente e querem implementar ela como se ela fosse um fim em si mesmo. Isso não é legal, tá, gente? Porque até a lei, ela tem o seu local e o seu jeito de ser aplicado. Esses caras eram absurdos. Quer ver um exemplo bem básico? A lei de Israel antiga dizia que você não podia trabalhar no sábado, você tinha que guardar esse sábado para adorar a Deus, só. Aí os fariseus falavam assim, isso é muito fácil. Vamos piorar um pouquinho a situação? Então é o seguinte, a partir de hoje, gente, vocês não podem, não é só trabalhar, vocês não podem também andar mais do que 200 passos. Então, tipo assim, para ajudar a evitar de você quebrar o mandamento de não trabalhar no sábado, eles criavam outro mandamento pior, que é o quê? Tipo, eu não posso andar mais do que 200 passos. Esse é um exemplo, tá, gente? É um exemplo pequeno, que talvez não era bem assim, eram outros passos lá, mas enfim, estou dando um exemplo para vocês entenderem a lógica do rolê, né? Então, por exemplo, se o meu amigo estivesse morrendo, eu não podia ir lá ajudar ele, entendeu? Porque eu não posso trabalhar no sábado. Então, a lógica não tem sentido, porque para tentar não quebrar uma lei, eu crio uma lei pior, que é impossível de ser guardada. É fundamentalista. Esses eram os fariseus. Esses caras são os caras que mais discutiram com Jesus, porque esses caras eram os caras do povão, era o cara que estava no dia a dia, estava no meio de todo mundo, falando todo mundo, eram os caras que praticamente dominavam as sinagogas.
Então, eram os teólogos que dominavam a galera da sinagoga, a galera mais simples, a galera do dia a dia. Também nós temos os saduceus. Os saduceus são pessoas de nobreza, nobres, chiques, sabe? De sangue azul, tá ligado? E muitos também eram sacerdotes. E eles eram um povo, era um grupo religioso judaico que gostava de fazer conchavo político. Eles tinham muito conchavo político com Roma. Então, se existia um tipo de teologia naquela época que abraçava a política e buscava ter favor dos políticos naquela época, eram os saduceus. Eles faziam isso. Eles manipulavam a coisa para ter favor de Roma, né? Ganhar alguns presentinhos do Império Romano. Eram os saduceus. Outro povo que a gente tem também aqui são os essênios. Os essênios são os caras vida louca. Os caras meio doidão, assim, meio radicalzão, tipo, o mundo é mau, as pessoas são ruins, eu vou embora do mundo, vou me enfiar no meio do mato, vou virar um monge no meio do mato. Eram os saduceus, os essênios. Esses caras eram tão radicais que eles realmente ficaram chateados com o mundo da época, fugiram das cidades e foram no meio do deserto, morar no deserto. Foram morar lá perto do Mar Morto, no meio do deserto. Esses caras eram meio piratas. Inclusive, alguns dizem que João Batista aprendeu muito com os essênios, era bem parecido com eles. Porque João Batista era meio doidão também, né? Vivia no deserto, comia grilo, e era um cara meio doido, João Batista. Era um cara legal, mas era meio piradão também. Outros caras que nós temos aqui são os zelotes. Os zelotes são de verdade os vida louca. Esses caras eram os caras extremistas da Revolução Armada. Esses caras achavam que eles tinham que pegar em arma e sair matando todo mundo. Os caras achavam que a religião judaica só faria sentido se eu pegasse a minha espada e matasse todos os romanos e quem quer que entrasse no meio do caminho para libertar Israel desse jugo romano. Os zelotes eram chamados de sicários, sabe por quê? Sicário era uma palavra que significava faca, punhal. Eles carregavam punhais escondidos, eles entravam no meio de multidões e saíam saqueando a galera aleatoriamente. Tipo isso mesmo. Para gerar caos e confusão, para incitar a galera para fazer uma revolução. Olha o nível de psicopatia dessa galera. É muito doido, essa galera é muito pirada. Outros caras que nós tínhamos também na religião de Israel na época eram os herodianos. E o que eram os herodianos? Os herodianos eram judeus que achavam que Herodes era um cara que era o rei de Israel. Era o cara que Roma colocou para governar Israel. Herodes não era judeu, não tinha nada a ver com o judaísmo, mas Roma colocou ele lá e pronto. Alguns judeus, então, achavam que apoiar Herodes era muito bom, porque daí ia ajudar a galera a viver em paz. Então, eles eram os apoiadores. Eu comparo os herodianos com os saduceus, tá vendo? Porque eles queriam favores do governo igual. Entendeu? A mesma coisa. E o último grupo, agora só, olha que legal. Esses 5 grupos aqui você encontra na Bíblia. Dá para ver na Bíblia. Os essênios nem tanto. Eles são mais citados indiretamente, não é direto. Mas fariseus, zelotes, herodianos e saduceus tem na Bíblia, você encontra. Tanto é que é engraçado que para matar Jesus, o Sinédrio era formado de fariseus e saduceus. Paulo era um fariseu, certo? E entre os apóstolos tinha um zelote. Tá ligado? Um zelote que virou discípulo de Jesus, né? Isso é muito legal, né? Então, tipo, é um cara que era extremista e acabou virando discípulo de Jesus e seguindo Jesus Cristo. E os herodianos também existiam lá, porque dá para ver em João os herodianos conspirando junto com os saduceus e fariseus contra Jesus também. Agora, o último grupo que não acha na Bíblia também são os saduqueus, perdão. Os saduqueus são judeus que seguiam uma antiga profecia de Zadok, que era um antigo sacerdote, uma linhagem sacerdotal. Eram uns caras meio inexpressivos. Eles não eram muito famosos, mas também existiam lá, então não tem muito para falar sobre eles. Mas estavam lá também, existiam. Vocês viram como que a religião e o mundo de Israel na época de Jesus era meio doido, meio pirado, meio fora da casinha? Então, Jesus aparece num contexto de caos, gente. Não é tão legal assim. Se bem que Roma colocou, o Império Romano, ele instaurou uma paz na região muito legal. Essa paz deixava que as pessoas pudessem ir e vir tranquilamente. Mas essa paz, ela foi imposta a preço de sangue. Roma matou todo mundo que foi contra eles, fez guerra e mandou todo mundo calar a boca. Porque se alguém abrisse a boca, morria.
Então é uma paz, né? Uma paz mais ou menos, né? Tipo aquele negócio, né? Eu estou em paz porque eu não posso falar. Se eu pudesse falar, né? Eu não estava tão em paz assim. Mas no contexto de Jerusalém mesmo, o povo de Jesus vivia numa loucura. Porque, cara, esses fariseus, esses saduceus, herodianos, esses teólogos aqui e líderes religiosos, eles não estavam nem aí pro povo. Eles queriam, na verdade, defender o deles. Os fariseus queriam ser os mais bonzão de tudo, os mais puros, os mais legais. Então, se eu tivesse que massacrar você para eu ser melhor que você, eu faria. Isso é fundamentalismo, galera. Não tem compaixão, não tem amor, não tem nada. Os saduceus e os herodianos faziam tudo da hora com chave político para defender o deles. Não é defender o povo, é defender o deles. E os zelotes, se quisessem realmente defender o povo, não saíam matando todo mundo. Entendeu? Então, assim, essa galera não estava preocupada. O povo de Israel era um povo que estava jogado mesmo. Estava às traças. E Jesus, quando aparece, Jesus aparece como um colírio para essa galera. Ele aparece como realmente, como ele fala, caminho, verdade e vida. Você entende isso? Jesus não aparece como um libertador político, por mais que ele também seja, e ele também tenha dimensões políticas muito legais para falar, o que eu não vou falar hoje. Jesus em si apareceu como um cara simples. Ele era um cara da periferia, na Galileia, Nazaré não era lugar importante, nem era perto de Jerusalém, era da periferia. Um cara, um Zé Ninguém, que ninguém sabia quem era. Um cara muito novo para a época, porque na época ninguém dava muita moral para quem era menor de 40 anos. No tempo de Jesus, um homem feito, que tinha moral, assim, era um cara de 40 para cima. E normalmente casado. Se não fosse casado, você não tinha muita moral também. Isso é a cultura daquela época. Jesus era um cara solteiro, 30 anos, pouco mais, pouco menos, a gente não tem como definir exatamente quantos anos ele tinha, entre 30 e poucos anos. Um Zé Ninguém da Galileia, que nem a família dele gostava dele, porque você vai ver na Bíblia, os irmãos de Jesus não gostavam dele. Os irmãos de Jesus tratavam ele como louco. Tem uma passagem bíblica que os irmãos vão tentar buscar ele, chamando ele de lunático. Aí Jesus fala assim, cara, minha família é quem faz a vontade de meu pai, tá ligado? Essa galera não tá nem aí. O legal é que depois os irmãos de Jesus viram discípulos dele também, né? Depois que ele morre, ressuscita. Mas percebe, Jesus era um Zé Ninguém. Um cara simples, um cara qualquer. Ele não era um grande teólogo, ele não era um fariseu, um saduceu, ele não era nada disso. Ele era um cara que apareceu e que foi considerado como mestre, como rabi, né? Rabino, mestre. Essa palavra aramaica que significa mestre. Porque ele realmente ensinava com uma autoridade diferente. Só que é um detalhe aqui. E aqui eu quero falar de algo com vocês. Jesus é mais do que só um mestre e mais do que um rabi. E há um livro da Bíblia muito importante, que é o livro que eu quero citar para vocês hoje, que mostra para nós que Jesus é muito mais do que só um rabi ou só um mestre. Jesus é muito mais do que isso. Esse livro é o Evangelho de Marcos. E eu queria te convidar agora a caminhar comigo por ele. Já falei muito, não já? Mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu prometo que vai ser rápido. Então, se você quiser acompanhar comigo e ficar ligado, pode ficar, tá bom? Se você quiser botar só o fone de ouvido e não olhar para a tela, também dá. Fica aí, curte, finge que é um podcast muito louco. Ou olha para a tela e olha para os slides também, que eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Vamos olhar para o livro de Marcos rapidão para você entender como que Marcos mostra para nós que Jesus é muito mais que só um mestre, só um rabi, só um... Enfim, vamos ver. Vamos lá. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do primeiro século ali, dos primeiros anos. Olha só, o primeiro evangelho a ser escrito deriva o seu nome do Evangelho de Marcos, do nome de João Marcos. João Marcos é um cara que ajudou Paulo e Silas no comecinho do ministério de Paulo. João Marcos é um cara que aparece no livro de Atos e aparece nas epístolas de Paulo. Você vê em Atos 13, 4 e 5, João Marcos aparecendo. Esse cara provavelmente foi um cara que escreveu o livro de Marcos mesmo. Inclusive, há um cara chamado Papias. Esse cara viveu no século II depois de Jesus. Então, ele estava muito perto ali de Jesus, perto de Marcos, perto de Paulo, né? Esse Papias escreveu num livro dele que o Evangelho de Marcos realmente foi Marcos, o João Marcos escreveu. Então, a gente tem essa coisa, tipo,
dá para deixar mais claro que talvez foi Marcos mesmo, o João Marcos, aquele que ajudou Paulo, aquele que acabou ajudando Pedro depois. Este João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Esse livro foi escrito entre o ano 60 ao ano 70. Olha que legal. O livro de Marcos foi escrito por volta do ano 60 a 70, tá ligado? E basicamente, Marcos é um dos primeiros evangelhos a serem escritos. Marcos é um dos primeiros evangelhos, é o primeiro evangelho. Eu sei que na sua Bíblia começa por Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa ordem não tem a ver com cronologia de data de escrita. Tem outro motivo para essa ordem, tá? Depois, se quiser fazer pergunta, eu explico até um porquê dessa ordem. Mas o Evangelho de Marcos, ele, mesmo estando em segundo lugar aqui na Bíblia, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o mais antigo. E ele está ali junto de uma época muito caótica. Que, lembra que eu falei que Israel passou por várias coisas? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a situação de Israel não melhorou não, tá? Ela só piorou. Como é que consegue piorar, né? Houve uma revolta entre os judeus contra Roma, e Roma se cansou de Israel e destruiu Jerusalém, acabou com Jerusalém. E nessa destruição, Roma destrói o templo de Israel. Acaba de novo o templo. E desde então, nunca mais nós tivemos um templo. Você percebe que os judeus não têm mais templo. Não tem templo. A única coisa que sobrou do templo de Israel, aquele templo antigo de Israel, ali do templo de Jesus, a única coisa que sobrou foi uma parede de muro, um muro, assim, uma parede. Que, se você for em Israel, você acha. Que alguns chamam de Muro das Lamentações. Que é o único resquício, um dos pouquíssimos resquícios que sobrou do templo que foi destruído aqui, no ano 60 a 70. Inclusive, no lugar que era o templo de Israel, foi construída uma mesquita, das maiores mesquitas islâmicas, assim, da religião do Islã, lá em Jerusalém. Então, assim, a gente não tem mais, porque Roma acabou e arrebentou com tudo. O Evangelho de Marcos está nessa época de guerra, em que Roma estava em guerra com Israel mesmo. O bagulho estava louco, era tiro, porrada e bomba para todo lado. Tanto é que os caras destruíram metade da cidade, morreu um monte de gente e o templo foi abaixo. E aí que vem a dúvida, né? O Evangelho de Marcos, então, ele foi escrito para quem? Para cristãos judeus ou cristãos não judeus? Porque tem essa dúvida ali. Alguns dizem que eram para não judeus, outros sim. O mais certo é que o Evangelho de Marcos foi escrito para um público muito plural, mas especificamente falando para judeus que estavam no meio da guerra, sem saber o que faziam. Se eles entravam na revolta contra Roma, se eles ficavam longe disso, sem saber o que estava acontecendo. Esses caras estavam no meio de um caos. Então, Marcos escreve o Evangelho, ensinando quem Jesus é para esses caras. E a ideia aqui é que esse quem Jesus é vai definir muito se eles iam ou não participar da guerra ou não, o que eles deviam fazer, correto? Então, olha só, a partir de agora nós vimos um pouco o contexto do Novo Testamento, vimos como chegamos no mundo de Jesus e vimos um pouco do que é o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. E agora vamos mostrar um pouquinho como que Marcos funciona, para mostrar como que Marcos explica que Jesus é muito mais que só um mestre. Vamos lá? Para mim, Marcos é o evangelho da ação. Cara, com raríssimas exceções. Marcos tem discursos ou coisas longas. Marcos sempre terá movimentos rápidos, narrativas pequenas, e em Marcos, Jesus fala muito pouco aquelas coisas, aqueles discursos, aqueles ensinamentos, aquelas parábolas, tem muito pouco disso. Você tem uma narrativa de movimentos muito rápidos. Então, compara Marcos com Mateus, por exemplo, com Lucas. Em Mateus e Lucas, nós temos várias parábolas, vários ensinamentos. Jesus, em Mateus, ele fica 3 capítulos só ensinando. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus fica falando, né? Em João mesmo, Jesus é um cara que mais fala. Ele fala de filosofia, de muita coisa muito louca. Marcos não tem isso, cara. Depois lê Marcos em casa e vê isso. Marcos não tem essas coisas. Marcos é movimento rápido, coisa rápida.
Sabe o que é mais legal? Em Marcos, nós temos 3 palavras que aparecem muito. Olha só. Imediatamente, rapidamente e logo. Leia Marcos em casa essa semana. Eu vou te dar esse desafio. Dever de casa. Tu vais ler Marcos. Tem 16 capítulos só. Tem pouquíssimos versículos no capítulo. Dá para ler rapidão, tá, gente? Marcos é o evangelho que eu mais gosto. E é muito legal como que tudo em Marcos é muito rápido. Rapidamente, imediatamente, logo. Jesus sempre está acabando uma coisa e indo para outra. Acabando uma coisa e indo para outra. Ele nunca para. Ele está sempre em movimento, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas. Em grego, a Bíblia foi escrita em grego, né, gente? Acabei de falar para vocês já isso, né? Em grego, aparece muito a palavra kai. Kai é uma palavra grega, tá? Kai é uma palavra que aparece muito no Evangelho de Marcos. Sabe por quê? Porque kai é uma conjunção que no grego significa e. Sabe? E. O e do português. Eu tô falando assim, por exemplo, eu como maçã e bebo água e dou aula. Sabe? E. Em Marcos, o Evangelho, né? Escrito de Marcos, em grego, o Marcos não bota ponto final quase. Ele bota kai em tudo. Logo, porque para Marcos, Jesus está sempre fazendo uma coisa depois da outra. Jesus não para. Isso cara, eu acho muito legal isso. Porque para Marcos, Jesus está sempre em ação. Ele é alguém que não para. Agora eu quero fazer um desafio com vocês. Então, agora eu quero que vocês abram seus microfones e me respondam, ou joguem no chat também para eu ver, tanto faz. Se eu tivesse que comparar Marcos a um filme, qual filme seria? Tenta comparar a história de Jesus a um filme que vocês conhecem. Qualquer filme, gente. Pode ser qualquer filme mesmo. Qual filme seria Marcos? O que vocês acham? Se ele é tão rápido assim, acho que é Velozes e Furiosos. Adorei, Gabriela. Muito bom. Que mais? Quem quer dar mais uma ideia? Evangelho, eu acho que as Crônicas de Nárnia é o que mais se aproxima tipo de Evangelho. Pode ser. Se bem que Nárnia não é tão rápido o filme, né? Tem umas pausazinhas, o filme é um pouco lento. Mas eu entendi o que você quer dizer. Legal. Que mais? Que outros filmes a gente pode ver? Se Marcos é tão rápido, a que tipo de filme poderia comparar o Evangelho de Marcos? Filmes de ação, né? Filme de ação. Qual filme de ação? O que vocês acham? Me dá um nome aí, galera. Vocês não veem filme, não? Vocês não gostam de filme? Vocês são puritanos? Vocês não veem filme? É um Missão Impossível. Missão Impossível. Você acha que cada hora é um BO diferente? Quando você acha que acabou, vem outra surpresa e aí dali a pouco acabou mesmo de verdade, né? E ele não para. Gostei, Amanda. Uhum. Caramba, que da hora. Sabe qual filme que eu acho que parece? Mad Max. Nossa. Sabe por quê? Nossa, futuro distópico. Sabe por quê? Porque Mad Max é um filme que não tem história, né, cara? É gente correndo no deserto, a gente dando tiro, e é isso. Ninguém para em Mad Max. Toda hora alguém tá correndo de alguém, né? E esse é o rolê. E Velozes e Furiosos eu acho que se encaixa muito, né? Porque os diálogos são pequenos e é toda hora alguém correndo atrás de alguém, né? Ou correndo pra alguma coisa, né? Uhum. Que legal. É engraçado. Por exemplo, se eu fosse comparar o Evangelho de João a um filme, o Evangelho de João, para mim, João seria aqueles filmes que você lê, que você assiste e não entende. Entendeu? Porque João é difícil de entender. Se eu comparasse, por exemplo, o Evangelho de Mateus, talvez seria um filme heróico. De um herói que vem para ensinar a justiça e tudo mais. Não sei. Vingadores. Agora, Marcos. Oi? Pode falar mais essa. Vingadores. Talvez Vingadores, exato. Talvez, não sei. Agora, Marcos, é isso. É um evangelho de rapidez e que tá tudo em movimento. Pode falar, Gabriel. Não falei nada agora. Tá, desculpa, achei que você estivesse falando. Legal ver isso, né? Porque se Marcos é tão rápido assim, qual filme seria, né? Seria um filme de velocidade mesmo, onde as coisas não podem parar. Sabe o que eu acho? Eu acho que em Marcos, Jesus não tem tempo para perder. Não que em Mateus ele tivesse, ou em João ele tivesse. Não estou falando isso não, tá, gente? Mas é tão rápido a coisa
que parece que Jesus não quer parar, ele quer sempre fazer alguma coisa e deixar claro alguma coisa. Sabe? Sabe aquele livro que você lê, você sempre tem aquela ânsia de querer continuar, de saber o que está acontecendo? Não sei se vocês gostam de ler, eu gosto de ler. Eu gosto de ler ficção. Tem livro que você lê também, ficção ou outros livros, que não tem isso. É uma história parada, que você... Legal. Mas tem livro que você entra na história, você quer saber mais, e parece que aquela história te empurra a saber mais. Para mim, Marcos, é isso. Jesus quer que a gente seja empurrado a descobrir alguma coisa. Entenderam, gente? Sendo isso, agora, olha só, já entendemos o panorama de Novo Testamento, entendemos que o mundo era caótico, entendemos as coisas que envolviam a vida de Jesus, entendemos que Jesus é muito mais do que só um mestre, ele não era um grande teólogo, esse cara, ele era um cara simples, e muito mais do que isso, ele era alguém muito maior do que isso. E eu falei para vocês que Marcos pode explicar isso. Aí vamos para Marcos. Vamos entender, vamos ver um pouquinho. Vimos que Marcos é Velozes e Furiosos, né? E então, melhor, Missão Impossível, né? Gostei muito mais disso aí. Vamos entrar agora para o que Marcos ensina para a gente, tá bom? Quero que você acompanhe comigo um pouquinho o que Marcos ensina para a gente. E como Marcos ensina que Jesus é muito mais do que só um teólogo, um rabino, né? Se vocês anotem, se vocês quiserem, mano. A pergunta que define o livro de Marcos inteiro é: quem? Quem é Jesus? Essa pergunta está incrustada, ela está infiltrada em toda a história do livro de Marcos. Quem é Jesus? Quem ele é? Quem ele é? Sabe o que é mais legal? Para nós que estamos lendo Marcos, o autor de Marcos, o narrador da história, o autor, ele já nos dá uma dica de quem Jesus é. Olha só, olha Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, Marcos capítulo 1 já começa dizendo, Jesus é quem? Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então perceba, muito mais do que são e essa expressão é curiosa, uma expressão importante para definir a pessoa de Jesus. E a gente vai entender isso agora. Então, agora, eu vou mostrar algumas passagens de Marcos para você. Eu quero mostrar para você quem Deus fala Jesus é, quem os demônios fizeram, quem os discípulos falavam e uma surpresinha no final. Tá bom? Vamos lá. Olha o que Deus disse de Jesus em Marcos. Deus. Versículo 11 do capítulo 1. Jesus é batizado e no seu batismo a gente tem a voz que vem do céu e que diz assim, ó. Então veio do céu uma voz dizendo, tu és meu filho amado, em ti me agrada. Olha só, Deus disse que Jesus é quem? O filho dele. Que legal. Então, nós temos uma definição. Se a pergunta de Marcos é quem é Jesus, Deus responde, é o filho dele. É o meu filho. Deus também fala isso em Marcos 9, 7. Olha só. A seguir apareceu uma nuvem e nos envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado. Ouçam. Quem é Jesus para Deus? Jesus é o filho dele. E para Deus isso não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Jesus é o filho de Deus. Então, o autor sabe que Jesus é o filho de Deus, o autor de Marcos, ele falou, o filho do é Jesus. E Deus diz que meu filho amado, ouçam. Olha que legal. Se Deus sabe que Jesus é o filho dele, o que os demônios acham? O que os demônios acham de Jesus? Vamos lá. Marcos 1, 23 a 24. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso do espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus. A expressão Santo de Deus é uma expressão correlata, sinônima à expressão Filho de Deus, tá? Então, aqui é uma expressão que tem um sinônimo direto. Olha que o demônio, no meio da sinagoga, olha que loucura.
o demônio vem da sinagoga, né, velho? Que doideira, né? O demônio grita e fala: você é o Santo de Deus, eu sei. Então, peraí. O demônio também sabe que Jesus é. Olha só interessante. Olha isso em Marcos 3:11. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele, gritavam: tu és o filho de Deus. Percebeu que os demônios sabem quem Jesus é? Agora, olha a passagem dos demônios, Marcos 5:7. E o demônio gritando, tá? O demônio gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus? Então, os demônios tinham uma noção claríssima. Um Zé Ninguém, solo, pobre, da favela. Ele também era isso, mas ele não é só isso. Ele não é alguém que tem uma mensagem legal, poderosa. Ele não é um rabi, um mestre. Ele é o filho. Os demônios sabem quem Jesus é. Os demônios sabem. Deus os demônios sabem. Agora, o que os discípulos acham de Jesus no Evangelho de Marcos? Eu quero te convidar a ler o Evangelho de Marcos em casa, de novo. E eu quero que você veja com sutileza o que eu vou mostrar para vocês agora, mas veja depois em casa. Todas as vezes que os discípulos têm uma experiência muito profunda com Jesus, aparece no coração dos discípulos uma dúvida. Sabe qual é a dúvida? Marcos 4:41. Eles estavam alvorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Cara, os discípulos literalmente acabaram de ver Jesus parar o mar e parar o vento. Jesus vai parar. Deixa eu ver aqui, ó. Empolgado, tá? Jesus parou a tempestade, velho. Ele fez um bagulho que ninguém na história do universo fez até hoje. Tá ligado? Ninguém. Na história do mundo. Entendeu? E aí, esses discípulos não sabem quem ele é, cara. Os caras não perguntam quem é Jesus. Então, peraí. Você não sabe quem Jesus é. Os demônios sabem quem Jesus é. Mas os discípulos não sabem quem Jesus é. Olha que coisa mais retardada, não tem nada a ver. Como é que os discípulos que caminharam com Jesus, que aprendiam com Jesus, que estavam lá no dia a dia com Jesus, como é que esses caras têm ideia de quem Jesus é? Eu, particularmente, não consigo entender. É um negócio que não entra na minha cabeça. Quer ver um texto que é mais intrigante ainda, hein? Marcos 27:29. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Filipe. Cesareia de Filipe é uma região ali perto ali onde estava a caminhando, tá? Uma região. E o caminho, Jesus perguntou para eles: o povo disse aos seus. Olha que pergunta legal que nós fez. Quem o povo disse que eu sou? Os caras responderam: algum Aí ele devolveu o poeta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele respondeu: tu és o Cristo. Gente, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte: o que tem de errado nessa resposta? Você vai responder para mim assim: nada. Você acha que é errado? Não tinha firmeza em dizer que Cristo era o Filho de Deus. Ele simplesmente jogou tipo o Cristo. Aí tipo assim, ó, vou jogar, né? É o Cristo, mas ele não tinha a convicção de falar igual todos os outros disseram ali, né? Até os demônios falavam que Jesus era o Filho de Deus. Ele ainda não tinha essa percepção, não sei. Então ele só fala, é o Cristo, mas não tem a firmeza de
confirmar, não, eu era filho de Deus. Legal. Massa. Que legal. Bom. O que mais? Fala, mano. Acho que é uma resposta vaga, assim, né? Igual a Gabi disse. Até porque Jesus estava perguntando e ele conhecia o coração, né? Mais do que a resposta, ele sabia a convicção por trás daquilo. Então, no fundo, ele sempre soube que eles ainda não tinham essa convicção de dizer, não, tu és o Cristo, filho de Deus, eu disse isso. Legal. Massa, muito legal. Obrigado. Muito bom. Alguém quer falar mais um pouco? Sabe? Se quiser falar, pode comentar. A resposta de Pedro não é errada. Ela está incompleta. Falta uma coisa. A expressão o Cristo, ela é derivada de uma expressão hebraica que é a expressão ungido. Certo? Ungido, o Cristo. Então Cristo não é nem o nome de Jesus, é um título, né? Ele é o ungido, o Cristo. Beleza? Legal. Cristo ungido era um título que era dado a pessoas importantes, os reis, os profetas, sacerdotes, certo? E Jesus ele era sacerdote, então ele é o ungido. Só que saber que Jesus é o Cristo não necessariamente é a mesma coisa que saber que Jesus é o Filho de Deus. Porque Israel esperava que aparecesse Cristo, o ungido de Deus, para libertar. Mas esse cara vai dizer o que é na mentalidade de Deus, porque não será o filho de Deus, podia ser um líder político, né? Que é o que mais esperava, poderia ser esse grande sacerdote, um grande teólogo, né? Então, falar que Deus é o Cristo simplesmente é reconhecer que ele está dentro das categorias que os profetas disseram da periferia de Israel. Mas isso não traz à tona a noção de que Jesus e Deus estão em total conexão e Jesus é o Filho de Deus. A autoridade de Jesus não para apenas em ser Cristo. Mas faz sentido. Os apareciam. Foi o suficiente para alguém que se esperava alguém que encontrou Jesus. Cristo. Você percebe, sabe? Só que não é suficiente. Você pode saber que Jesus é o Cristo, mas nem sempre. Você não tem ele como se não perceba a autoridade que ele tem como tal. É diferente, né? É diferente. Agora, olha só. O que eu quero falar aqui é o seguinte. Olha aqui que o Romano. O cara ama. Ele não era ele não caminhava, ele não levava ele não era nada, era romano. Era um cara que preparava, que comia, beleza. Olha esse romano de Jesus. Romano. A gente. Marcos 15, 39, diz assim. Quando você ia passar a frente de Jesus, viu bravo, viu como ele morreu, e ele disse o seguinte: realmente, este é o Filho de Deus. Agora, olha só. Posso falar um segredo? Vocês querem saber o segredo? A única pessoa lá, ser humano, que falou que Jesus é o Filho de Deus, todo o evangelho de Marcos, foi o humano. Sabia? Demônio sabe. Deus falou. Demônio falou. Deus falou. Que o humano. Por isso que sempre Deus que é Deus é uma mais. Ele falou lá, ele não estava nem nessa situação. Mas o humano,
inimigo de Israel entendeu e reconheceu. Este é o Filho de Deus. Não sei se esse romano foi crente, sei lá, não sei. Mas a boca dele é uma coisa que era esperado do Evangelho e agora não me tinha falado. Sabe qual é a conclusão que eu chego? É a seguinte, a falta de imagem. Se você reconhece Jesus como Cristo, chama de Cristo, comemora a arte, etc. Mas não o reconhece como Filho de Deus. Você não sabe nada mais de. Você não é melhor que um demônio, vamos dizer assim. Os demônios sabem que ele é Filho de Deus. Creem nele. E tremem nele. Se você crê em Deus, eu vou passar as coisas para você crer em Deus. Tem as coisas que eu não entendi. Tem a moralidade. Mas eu olho para Jesus como Filho de Deus. Nós somos melhor do que o demônio. O demônio sabe que Deus existe. Reconhece ele como tal. Sabe que Deus existe e grita isso. Ele grita para todo mundo que Deus existe. Você está mais perto dos seres humanos ou mais perto dos discípulos? Eu falo que está mais perto dos demônios, não, porque eu não estou vendo os demônios, é mais longe dos discípulos. Mas você hoje consegue entender, olhar para a cruz de Jesus Cristo e ver nele, Filho de Deus. E não só uma rainha, não é essa, alguém que veio veio falar de coisas bonitas. No texto de Marcos 6, quando Jesus ressuscita, a mulher lá no fundo, ela comprou uns anjos, e eles falam para elas, e elas diziam assim, não, digam, os anjos falam para mulheres. Os discípulos dele e a Pedro, que ele está diante dos seus Galileia, lá vocês verão como ele disse. E aí a Bíblia diz que elas estavam veementes e assustadas. As mulheres saíram e fugiram do seu sepulcro. Não será nada a ninguém, porque elas estavam levantadas. A gente sabe que depois as mulheres falaram alguma coisa. Óbvio que elas falaram mas que elas contaram que foi hoje. Não sei se ela tivesse falado, nem sabia que foi hoje. Já falaram, e falaram. Chegou na gente. Mas percebam, essas mulheres viram a coisa mais gloriosa do mundo. Jesus falou e viu Deus ressurreto. E aí ela fica medo e na hora não disseram nada. A pergunta que eu quero fazer você hoje é a mesma que você fez. Quem foi seu Jesus? Quem é Jesus para você? Quem ele é para você? Quem Jesus é para você? Ele é só alguém de quem nós falamos sobre domingo. Ele é muito inteligente, é um exemplo de moral. É um cara inteligente que sabe viver. É um religioso. Quem é Jesus? Como você olha para essa cruz, por exemplo, o que você seja nela? Você é filho de Deus? Ou só alguém que morreu? Se você consegue entender que ele é o Filho de Deus hoje, eu quero te convidar a fazer o contrário das mulheres. Elas, na ressurreição, viram e com medo se calaram por um momento. Eu quero te convidar a ver e se alegar e abrir a sua boca, velho. Abre a boca e sai contando, velho. Jesus é mais só um Cristo. É legal, é muito bom. É meio caminhado falar que ele é o Cristo, né? Mas é mais. Ele é o Filho de Deus, é o Senhor. Ele é mais do que um curandeiro. Ele é mais do que um mestre. Ele é o Filho de Deus. Ele é o seu Senhor. Eu quero te convidar a olhar para essa cruz, velho. E ver o Filho de Deus rasgado por você e depois ver a cruz mais vazia. Você sabe que a cruz que eu coloquei é só uma silhueta? Não dá para ver de verdade o corpo ali? É legal isso, sabe por quê?
que dá para lembrar que ele estava lá porque ele não está mais. E ele lembra os dois, tá? Lembrar dele sanguentado, vai lembrar dele também não da cruz vazia. Só uma enxada de sangue. É isso que define quem nós somos. Ele esteve rasgado por nós. Mas a cruz agora é só um pedaço de madeira manchado de sangue. Porque ele não está lá mais. Ele ressuscitou. E essa é a mensagem mais poderosa que você tem para contar para as pessoas. Jesus é mais do que só qualquer um por aí. Ele é o Filho de Deus. Talvez você, viu? Que ajudaram, falaram, Moisés também, todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Quem ouve meu vídeo depois, Deus abençoe você. Lembra disso, por favor. E anuncia isso para as pessoas. Ele é o Filho de Deus. É isso que importa. Hoje é fácil, mas comemora isso, cara. Dá tempo ainda. Eu reuni a galera na mesa, com a família, e eu vou só ajoelhar agora no seu quarto, onde for estiver, e agradecer a Deus, cara, por Filho de Deus, que é por nós. Deus abençoe vocês, viu? Vai orar, então, Deus, obrigado pelo teu filho foi entregue. O Senhor poupou nem seu filho por nós. Deus prova que você nos ama demais. Nos ajuda agora a fazer o contrário das mulheres, a anunciar, a abrir a boca a falar mesmo quem o Senhor é. Nos ajuda a compreender, ó Pai, que Jesus é o seu filho, que em seu filho nós somos chamados para ser amados, seus filhos também ser amados, gente. Nós anunciamos a mais poderosa mensagem de todas. A Páscoa, que é o quê? Seu filho morto em ressurreto por nós. Se há alguém aqui que entende que Jesus é o Cristo, isso é bom, eu sei, mas que entende, mas não consegue entender o resto. Que o Senhor revele agora isso para eles. Se o Senhor mostre a tua palavra em vida, que é Jesus Cristo para eles. Que eles encontrem o testemunho fiel de o seu filho morto por nós, ressurreto por nós, e que nos chama para a vida eterna. E nos convida a cantar para as pessoas. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. E amém. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Misturado na que vem. Boa. Galera.